Bom dia, boa tarde, boa noite. Não é bem assim. Dora Kramer recebe os seus amigos Márcio Fortes, Pedro Paulo Magalhães e Marcelo Madureira para debater a política nacional e também falar um pouco de história, da história da República recente, enfim, falar de política, principalmente do Brasil, aquilo que nos diz respeito, tentando ver o lado divertido e também fazendo alguma perspectiva no passado. Se vocês gostarem ou não gostarem, não se esqueçam de dar logo o seu like, não por minha causa, mas por causa da Dora, essa grande jornalista de política, por causa do Márcio Forte, por causa do Pedro Paulo, e também se inscrevam no canal da Dora Kramer, porque todas as quartas-feiras nós estaremos aqui, né, nesse nosso debate e esperando cada vez num formato mais bacana e com mais consistência para vocês. Portanto, eu convido Dora Kramer. Dora, qual é o cardápio do dia? Olá, amigos, todo mundo que nos assiste. É o seguinte, o cardápio, não diria nem, Marcelo, o cardápio da semana, o cardápio que vem se formando nesses 5 meses do governo e que todo mundo está se perguntando, que Lula é este? Onde está o Lula, habilidoso político? Que Lula é esse que dá um tiro no pé a cada dia, a cada semana? Ele que tinha se colocado naquela posição do resgate do Brasil, daquela condição de pária, se recolocando no cenário internacional, vem se colocando sim, mas na pior maneira possível. Está aí a posição na Ucrânia, está aí aquela lambança daquele encontro que não aconteceu com Zelensky, está aí, principalmente, mais recentemente, essa reunião que ele convocou de países da América do Sul para fazer uma integração e tudo que se viu foi uma desintegração, com o anfitrião, ele, Lula, sendo duramente criticado por suas posições em relação ao Maduro, dando ao Maduro um protagonismo que os outros não tiveram, o que é, no mínimo, também uma descortesia com os outros. E isso, evidentemente, rendeu muitas críticas, até de gente aliada e até de gente do governo, dizendo: Lula está exagerando. Eu queria fazer uma primeira rodada com vocês, começando por quem estiver mais aflito para falar. O que está acontecendo? Que Lula é esse? Vamos lá, Lula. quem? Eu vou começar, então. Pronto. Está mais aflito. É um Lula que pensa que está em 2003, quando herdou tudo arrumado do Fernando Henrique Cardoso, não percebeu que se passaram 20 anos e que no episódio do Maduro, por todos os aspectos, triste, lamentável, como não consegue ser criticado em público pelos seus pares do governo brasileiro, conseguiu ser criticado em público por 5 ou 6 presidentes da República de outros países, que não queriam voltar para casa sendo carimbados como tendo aderido ao elogio ao Maduro. Eu vou arriscar aqui falar uma coisa que me passou agora da cabeça, que é o Lula, todo mundo sabe que ele não tem celular, né? Eu acho que isso é emblemático em relação à situação atual, né? Quem tem celular são os seguranças, a Janja, sei lá, então ele não deve utilizar a internet para se informar. Eu acho que isso hoje é uma dificuldade enorme para um governante. A gente sabe que Biden, que todos esses grandes governantes, todos eles convivem com a internet. O Bolsonaro, inclusive, era um mestre nessa história, né? Quer dizer, se elegeu por conta até desse movimento. Será que isso não é um ponto aí que faz ele ficar totalmente fora da curva em relação à realidade do momento? Eu quero dar, Marcelo, antes de você falar, vou dar meu pitaco aí nessa questão objetiva dele. Acho que não é isso, e não isso pode ser um elemento, mas fora da curva que ele está, eu concordo com o Márcio. É o fato dele ter sido eleito em 22 com a cabeça em 2002. Aliás, o Márcio estava aqui falando, antes da gente começar, acho que era o Márcio, o Marcelo, que não é nem uma cabeça em 2002, é uma cabeça nos anos 50. Vai lá, Marcelo, te interrompi. Não, eu tenho falado por Sec e Beca, de del em del, que é o seguinte: o governo Lula ele foi eleito apenas com um ponto, uma questão, que era derrotar o Bolsonaro.
E o Lula talvez fosse o único cara do universo capaz de derrotar o Bolsonaro. Uma vez ganha a eleição, não há programa, não tem programa nenhum. O governo Lula é um governo à deriva, em busca de um programa, e esse programa não foi gestado pela frente democrática que o elegeu. É uma disputa interna de poder, e esse poder se dá através da política econômica, de políticas públicas, de tudo. A gente viu agora na questão ambiental, né, na questão dos indígenas, dos povos indígenas, é uma luta interna, é uma sucessão de tiro no pé. Né? Como falou o Márcio Fortes aqui, antes da gente começar, o Lula tem que encomendar um sapato à prova de balas, de aço, porque é tiro no pé, um atrás do outro. E é tiro no pé não só no campo externo, mas no campo externo chama mais atenção, né? Porque fica uma coisa assim, é uma perda de capital muito veloz, muito veloz. Aliás, eu vi ontem em algum lugar, parece que houve um jornal estrangeiro desse falando exatamente esse ponto. Impressionante como ele perde capital. Agora também tem esse bombardeio no pé, ele também se dá no campo externo. Na minha opinião, por não só essa cabeça que não se coaduna com os tempos, não se adaptou a esse Congresso que foi eleito em outubro, já dava tempo para se arrumar, mas também com escolhas, né, Márcio? Escolhas, seja de briga, seja de temas para abordar, escolhas completamente desconectadas com a realidade. O que você acha? Eu acho exatamente isso. Eu acho que ele tem que governar pela inovateria, que é ter um momento de inovador, não é? E não de volta ao passado. A inovação hoje no campo da produção, da indústria, do verde, quer dizer, começou bem com aquela visita ao Egito, na questão internacional. Ganhou muito mais ponto até, parecia que estava tudo sendo bem encaminhado. Mas quero fazer um parênteses, quero fazer um parênteses. A visita ao Egito. Olha só, Márcio, como é que as coisas são. Claro, começou super bem. Agora, como é que ele vai ao Egito, Márcio? Num jatinho de um amigo, sem perceber que aquilo não era mais, hoje em dia, não é mais suportável. Faz uma coisa boa, errando. Foi uma pitada de volta ao passado, né? Uma pitada de volta ao passado. Mas o grosso da história foi bem, que o saldo do Egito foi amplamente positivo para o Brasil no plano internacional, apontando qual deveria ser o nosso principal instrumento de participação no mundo moderno, que seria a questão verde. Mas isso tem as suas consequências nas outras questões. A questão industrial. A indústria hoje tem que ser a indústria que busca inovação. A questão tributária. O Zé Roberto Afonso tem uma análise perfeita sobre isso. Não é você querer consertar com a reforma tributária o defeito do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Não existe mais mercadoria circulando. O que tem é cabeça circulando. Quem está ganhando dinheiro não são as fábricas, são os escritórios de advocacia, de contabilidade. Como entendeu? É que a gente põe? É prestação de serviços. Dentro desse desenho que você está fazendo, quer dizer, é inovação, é cabeça, é serviço. Como é que a gente pode encaixar a proposta, esse projeto, esse plano de carro popular? Não pode. Não dá para encaixar. Isso nasceu errado. Não se encaixa. Fora de esquadro, isso mostra como é disfuncional o país, né? Você vem com uma proposta completamente anacrônica, né? Carro, as pessoas não estão pensando mais em carro, as pessoas pensam em transporte público. Essa questão da economia, ela é uma questão que, inclusive, é dúvida, é debate no mundo inteiro. Agora, não é com esse tipo de solução, né, achar que voltar ao ABC, né, ao ABC de Diadema, que vai resolver a questão da economia. Não vai. Eu acho que tem que ter um aspecto pior aí, que é essa política de carro popular, ela é totalmente contraditória com o que foi a vitória que tiveram no arcabouço fiscal. Quer dizer, ninguém diz que vai cortar despesa, diz que vai cortar despesa de subsídio, aí vai e faz subsídio, né?
E a outra coisa que me impressionou também é o Alckmin endossando isso da maneira irresponsável que isso foi feito, quer dizer, isso anunciado sem... Quer dizer, uma coisa totalmente, para mim, cheira a improviso. O nome disso é improviso. O Alckmin vai endossar qualquer coisa, porque ele está ali, teve a oportunidade, como ele não conseguiu 2 vezes ascender pelo voto, ele quer sentar ali de vez em quando na cadeira presidencial, portanto, ele vai endossar qualquer coisa, né, Pedro Paulo? É um papel ruim, mas é o que ele achou para a volta da política. Márcio parece que queria falar alguma coisa quando o Pedro Paulo estava... Não, eu acho que o Alckmin, que é meu amigo e meu correligionário, tem uma grande parte nessa responsabilidade. Não é mais seu correligionário, ele está no PSB. E o senhor... Mas é da mesma família política. Tá bom, vamos lá. Mas ele falhou não. Quer dizer, o saldo da equipe de transição não entregou ao governo que se iniciaria um projeto de governo. Quer dizer, a equipe de transição não é feita só para indicar pessoas, é feita para formular, alinhavar, pelo menos, políticas de governo. E isso não aconteceu, lá em dezembro passado. Márcio, a quantas anda a cabeça dos industriais brasileiros? Como é que está a cabeça do pessoal da indústria brasileira com relação a serviços e tudo mais? Minha constatação, a partir de um dia inteiro lá, cercado deles, lá na Fiesp, inclusive almoço e tal, né? Quer dizer, os que sustentam o chapa-branquismo estão querendo a volta do subsídio. Os que estão tendo sucesso hoje na indústria, que são muitos, estão falando em startups, em melhorar processos na construção civil, de controle de obras, com processos na área de aproveitamento das vantagens climáticas para a produção. É uma reciclagem. A reciclagem está em plena moda. De produtos industriais, não é só de comida, não. É uma coisa espetacular, não é? Quer dizer, o Brasil pode se posicionar, por exemplo, como o hub do clima mundial. Isso tem uma passagem na indústria espetacular, porque gera uma porção de iniciativas, mas não está sendo aquela que está sendo falada pelas autoridades, que estão desconectadas, talvez porque ouçam pessoas erradas. Pois é, então não é só uma questão de não ver a internet, ele também não está ouvindo o que mudou nos variados setores. Márcio acaba de trazer uma situação, uma circunstância que ilustra muito bem isso, essa desconexão. Agora, me parece, gente, uma desconexão generalizada, né? Que, olha só, vamos aqui trazer para a questão interna. Derrota, depois daquela vitória, que não foi uma vitória, a gente constatou aqui na semana passada, do arcabouço, não foi uma vitória do governo, foi uma vitória do Haddad com o Lira, a esperteza do Lira com o realismo do Haddad e a habilidade do Haddad, tá? Deu naquilo. No dia seguinte, não deu tempo de esquentar a cadeira da vitória. No dia seguinte, já começou a se formar a derrota que agora vem na esplanada, na MP da esplanada, e no marco temporal, em tudo. Então, o que isso... Enquanto isso, o presidente se ocupa em arrumar briga com o Banco Central, briga inglória, briga inútil, não é? E ficar se metendo em guerra da Ucrânia e não conseguir nem se meter num espaço que ele poderia ser muito favorável, que é de liderança regional, tá certo? Incontestável, não consegue nem se meter. Então, eu volto na pergunta inicial, que, para mim, eu preciso esclarecer. Que Lula é esse? Marcelo está muito calado. Ele já é o Lula do passado. É o Lula do passado. Pronto, o Lula já era. Está lá no passado. A gente vai ter que dar um jeito no Brasil, contando com o Lula, mas apesar dele também. É isso. Tem que aparecer lideranças para isso, que não sejam só o Arthur Lira. Marcelo, apesar do presidente, como é isso? O Lula já levou um passa-moleque na questão da Ucrânia, né? Que ele fingiu que não ouviu, mas foi um passa-moleque. Né? Não passou recibo, mas foi. Não passou recibo, mas voltou suas baterias para o Unasul, onde ele deu outro tiro no pé, né? Com fazendo apologia ao governo do Maduro na Venezuela, ao que foi repudiado, né?
francamente pelo presidente do Chile, pelo presidente do Uruguai e também passando pelo Paraguai, do Equador. Enfim, quase uma unanimidade. Ele se transformou numa unanimidade, né? Ele tá conseguindo o que nem o Bolsonaro arduamente tentou, né? Transformar o Brasil não só num pária mundial, num pária da América do Sul, né? Que é o rebutalho hoje do mundo. E depois, Dora, só um acréscimozinho, na América do Sul, ele tem um instrumento de liderança muito mais atualizado do que qualquer outro, que é a Amazônia. Entendeu? Quer dizer, o Brasil é a maior parte da Amazônia. Então, você diz assim, gente, vamos lá, vamos tomar conta da Amazônia, que é nossa, mas o mundo está de olho. Juntava todo mundo no mesmo balaio, inclusive o Maduro. Junta o Paraguai com o Cerrado, junta com tudo. Vai para o clima, vai para a questão ambiental, climática, para ter liderança na América Latina. E você vê que ele acha que faz isso quando traz a COP30 para a Amazônia, para Belém, né? Mas aí faz aquele pitaco, tem aquele suspiro e não dá consequência a isso, não formata um discurso e uma atuação em torno disso que seja coerente e que possa colocar realmente o Brasil nessa posição, porque não é chegar no palanque e dizer aqui, sim, está aqui o governador do Pará, eu trouxe a COP30 para isso, para aquilo. No dia seguinte faz um melê. Um melê. Tá aí, Marcelo, agora resumiu um melê, Pedro Paulo. É uma contradição total, né? A gente sabe que os desenvolvimentistas, parte deles, também não gostam do meio ambiente. Né? A gente já viu isso, já assistiu a Marina sendo expulsa, né, sendo expelida do governo, porque estava atrapalhando o desenvolvimento, né? E depois mostrou-se que ela tinha razão em coisas que ela estava combatendo. Então, eu acho que essa contradição está muito aflorada agora com essa transformação do mundo e a desatualização desse pensamento todo de como fazer o país se desenvolver. Realmente, aí você vê, eu tenho uma outra contradição que me espanta, é a estrutura do governo não ser um decreto do governo, né? Isso eu não entendo da questão jurídica, da questão legislativa, mas eu nunca vi outro governo ter a sua estrutura negada pelo Congresso. Eu nunca vi isso acontecer. Eu não me lembro disso acontecer, pelo menos nessa dimensão que está colocado. Né? Em nenhuma dimensão, Pedro Paulo, em nenhuma dimensão. Lembra? Como é que foi esse caso? Como é que foi esse caso? Oi? Como é que foi esse caso? Traz isso para o chão. Qual caso? Esse caso. O governo teve a estrutura negada. Qual foi o fato? O fato foi uma medida provisória assinada no início de janeiro, mudando a estrutura da esplanada, eram 23 ministérios, colocando em 37 ministérios e rearrumando ali a feição do governo. O Pedro Paulo tem razão, nenhum governo teve a sua estrutura negada. E todos os governos, se eu não estou enganada, fizeram, logo no início, uma mudança, uma reestruturação, um redesenho da esplanada. E ninguém teve enganado, porque isso é uma prerrogativa do Executivo e não estava em jogo. Por que entra em jogo agora? Porque torna-se um motivo de embate político no momento em que as onças do Congresso percebem que a carne está fraca no legislativo. E aí elas sentem o cheiro, e aí avançam e colocam em jogo essa toda a estrutura. E para não perder tudo, o governo, que levou 5 meses olhando para essa história sem negociar, na última hora, no improviso, como já falou um dos meus amigos aqui, que é tudo um improviso, vai lá e entrega os anéis para não perder os dedos todos. Mas, meu Deus, o anel, tem um anel de diamante que chama-se Marina Silva. E aí, essa situação não está arrumada. Gente, lembra? A reunião em que ele chamou Marina e Sônia Guajajara, ele chamou também testemunhas, não teve um tete-a-tete com as duas, era para arrumar a situação. Ao fim da reunião, quem desce para dar a coletiva? Desce porque a reunião é lá em cima, a coletiva é embaixo no Palácio do Planalto, tá? O Rui Costa e o Padilha. Cadê a Sônia Guajajara e a Marina Silva? Se mandaram. Por quê? Porque não dava para falar o que elas realmente estavam pensando, que ficaram absolutamente irritadas, com toda razão, com aquela situação.
só para corrigir a Dora, que ela falou as onças do Legislativo é que estão percebendo que a carne do Executivo é que está ali à disposição. Eu não falei isso? Falou, Se eu não falei, eu queria falar. Não, saiu o Legislativo, mas todo mundo entendeu, inclusive aqueles que estão nos assistindo, que isso, o Legislativo, né, comandado pelo Arthur Lira, principalmente, percebe a fraqueza do Executivo e parte para cima, com unhas e dentes, né, com garras e dentes. É verdade. Aí você vê a Sônia Guajajara e a Marina Silva não tem nada para dizer e talvez não tenha nem espaço para dizer. Porque tem lá uma figura que parece que acha que é o Antônio Carlos Magalhães, né? Se talvez o Lula tivesse... Espera aí, que é a figura, vamos aqui explicar. Rui Costa, presidente porque é baiano, ministro da Casa Civil, e que é baiano, e que foi ex-governador da Bahia, e que, na minha opinião, se comporta na Casa Civil como se fosse governador. Não entende chongas de Congresso. Basta ver que aquela medida lá do saneamento, aquela modificação do marco do saneamento que foi derrubada, aquilo ali tinha digital dele para atender uma questão dele na Bahia. Vê se pode, né? Pois é, por isso que eu digo isso é o que me impressiona. Carlos Magalhães Tabajara. O que me impressiona é que tem quicando uma bandeira, né, para o Lula poder trabalhar até nessa questão dos 30 chefes de Estado que ele falou, que é a questão ambiental e a desigualdade, que é uma marca dele. Quer dizer, que é uma marca de discurso dele que ele tem todo o direito de reforçar, porque existe uma concentração boçal de renda no mundo hoje, né? É um assunto super atual. E associado a isso, a questão do meio ambiente, que ele, se estivesse reforçando durante esses 5 meses o meio ambiente, talvez o Congresso não fizesse o que fez, porque teria alguma pressão e alguma visão que sustentasse isso. Mas não fazendo, deu toda a chance para os grileiros todos que estão lá querendo tomar terra mesmo, querendo fazer garimpo, como ele já sabia que todo esse povo foi eleito, né? Isso não é novidade, isso é um dado do problema. É diferente, não aconteceu a eleição ontem, a eleição aconteceu junto com a eleição dele. Então, poxa, não entender isso é falta de estratégia, é falta de visão ou uma contradição interna muito forte do que está chegando nos ouvidos dele. Quer dizer, ele não está sendo apoiado internamente, ele não dá para entender. Realmente, essa metralhadora no pé é um negócio impressionante. Márcio, deixa eu fazer uma pergunta para o Márcio. Dora, isso continua sendo, como você fala, um governo de transição, não é verdade? Só que é o governo de transição que tem comando. Tem comando, sem liderança. É um governo de transição por todos os assuntos. Com comando ou sem comando, ninguém no mundo político acredita que essa situação vai permanecer depois de 2026. Alguma solução vai acontecer. Pode ser uma solução de volta à direita, como já conversamos aqui, e pode ser um avanço inovador. Essa é que é a grande expectativa positiva. A Dora fala, já passaram 5 meses. Eu poderia dizer de outra forma, só se passaram 5 meses, ainda dá tempo. Não do Lula voltar ao presente, porque ele ainda está no passado, mas do governo como um todo se ajustar e perceber que existem novas questões. Por exemplo, a própria desigualdade que o Pedro Paulo falou, que é a marca do Brasil. A marca do Brasil é desigualdade, não é nenhuma, né? Se você fizer algum avanço na diminuição da desigualdade, você conquista o mundo, porque o mundo também está atônito com a desigualdade em países desenvolvidos. A Europa está atônita com a imigração. Os Estados Unidos está vendo uma concentração de renda dos mais ricos depois da pandemia. Se o Brasil consegue formular um meio de diminuir a desigualdade, isso é exemplo para liderar o mundo. Por exemplo, é melhor pegar isso do que a briguinha com Maduro. Só isso. Mas olha só, Márcio, como é que você faz isso? Marcelo, não sei mais se o Marcelo falou agora no programa ou se falou antes da gente começar, mas, de qualquer maneira, falou, e eu queria que ele falasse mais sobre isso, porque eu concordo muito. Não sei como fazer isso com um governo que não tem projeto. Não apresentou projeto lá na campanha, porque também não foi cobrado por isso, porque estava todo mundo só preocupado com um ponto.
vamos derrubar o Bolsonaro e não vamos cobrar coisa nenhuma, e o governo pode ser eleito, o presidente pode ser eleito sem projeto. E Marcelo falava sobre isso, quer dizer, como é que chega nessa questão? Marcos está falando. É pior, Dora, querendo te interromper. O governo foi eleito sem projeto, porque se tivesse projeto, perdia voto. Também. Pois é, porque estava todo mundo só preocupado numa questão. Vamos resolver aqui a questão democrática. Ok, era preciso resolver a questão democrática, mas era preciso também cobrar lá de trás, e a tal da terceira via também ter entrado nessa história cedo, não é na última hora de maneira atrapalhada, para fazer esse tipo de debate. Também ficou com medinho, também se rendeu à inevitabilidade, consegui falar a palavra, da polarização. Quem é que... Essa é a questão que eu perguntei para o Márcio Forte, né? Como é que andam os industriais do Brasil e tal, e juntando com o que a Dora está falando, eu pergunto, aqueles que não querem ficar vivendo, né, nesse pêndulo maluco, nessa polarização Lula, extrema-direita, né, a gente está, porque eu me incluo nesses brasileiros aí, completamente desorganizado. Quer dizer, não só o setor industrial, os setores da sociedade deveriam, quanto antes, tentar se organizar de alguma maneira em torno de alguma coisa, e de ideias, principalmente de ideias, e que essas ideias sejam verbalizadas por lideranças, pessoas, ou até uma liderança, para que a gente possa realmente dar uma resposta concreta ao que a gente está vivendo. Né? Não adianta também a gente ficar andando em círculos, criticando esse governo, criticando o governo passado também, e sem a gente apontar para o conjunto da sociedade brasileira um caminho alternativo. Eu acho que, inclusive, é uma das propostas que a gente está aqui toda quarta-feira, é de tentar apoiar, apontar ou estimular as pessoas, a organização de diversos setores de brasileiros que pensam dessa maneira, cara, para a gente poder ter um plano, ter um rumo. Para sair um pouco do gueto da academia, né, Marcelo? Porque nas academias existem essas formulações, mas elas estão no gueto, né? Ficam ali escondidas. Sabe o que eu pensei agora, gente? A gente está falando que tem espaço, né? Estavam falando agora mesmo do espaço que as onças do Legislativo viram aberto. E aí entraram. Acho que não era o plano, nem nos melhores sonhos do Ciro Nogueira, do Arthur Lira, eles podiam imaginar que a situação que fosse dado um mole desse, né, para eles. E foi dado mole. Ora, do mesmo jeito que esse pessoal está entrando, não haveria espaço também para isso que diz Marcelo, Márcio, enfim, que nós concordamos, que é o nosso motivo de estar aqui, de entrar nesse espaço aberto para fazer a discussão da, não vou chamar de terceira via, que é muito chato, terceira via, prima e irmã da narrativa. Entrar com projetos que não sejam esses que estão impostos, que a gente chama de bolha. Diga lá. Vou propor as 3 bandeiras, tá? Meio ambiente, a desigualdade, e a terceira é a democracia, a modernização da democracia. Quer dizer, pensar em como modernizar a democracia, porque a gente tem um Congresso que tem por conta dessa estrutura arcaica. A gente sabe que a distribuição de deputados do Brasil é da ditadura. É da época da ditadura. Essa aí você põe no plano secundário, Pedro Paulo, que não vai mudar nunca. Agora, não, eu não estou dizendo. Eu concordo. Tem jeito. Não, eu concordo com isso, mas eu estou falando o seguinte: como é da ditadura, tem outras coisas que podem ser introduzidas que, sem mexer nisso, claro, né? Claro. Voto distrital, que ninguém quer, por exemplo, melhora a qualidade do parlamentar dramaticamente, melhora a relação do parlamentar, do parlamento com a população, com o cidadão. Né? Isso é modernizar, né, a democracia. Então, esses 3 pontos, é uma frente por esses 3 pontos, basta, não precisa mais. E com instrumentos mais modernos, a utilização da inteligência artificial, Conectividade, Marcos. Se conectividade, para mim, já é plano de ação, né? Objetivos principais, quando eu aprendi nas minhas lições de planejamento, você pensa em 3.
Porque mais de 3 objetivos, ninguém lembra. Não, eu sei, mas, por exemplo, se você tem um projeto nacional de conectividade, você está trabalhando, na verdade, numa democratização de baixo para cima da população brasileira. Conectividade hoje é um direito do cidadão. Ele ter acesso à internet é ter acesso ao mundo, é virar realmente um cidadão. Então, conectividade, promover conectividade, realmente uma questão de Estado, na minha opinião. Olha só, adorei a pauta do Pedro Paulo, tá? Achei uma coisa assim bem objetiva, que ainda que não seja a pauta completinha, é um ponto de partida que está absolutamente conectado com a atualidade, né? Com as necessidades e talvez demandas, que podem criar demandas. Sim, a maioria da população brasileira não está preocupada com o meio ambiente, mas então por que não mostrar a ela das vantagens, né? E não se dá impulso a esse assunto. Agora, a pauta é bem bacana. E o povo para levar essa pauta adiante? Onde é que está esse pessoal? Como é que vai botar o guiso no gato? Como é que vai botar o guiso no gato? Não, cadê o gato? Não é nem o guiso. Quem são os gatos? Que vão caminhar. Vocês conseguem ver? Consigo, mas vai aparecer. Eu não consigo ver ninguém, personalizar em ninguém, mas acredito que há lideranças no Brasil capazes de, compreendendo isso, e até pela ausência da organização governamental e pela inconsistência da atual oposição, possa aparecer com tempo ainda de chegar a 2026 com alguma coisa mais redonda. É isso que eu chamo de espaço aberto. Você desenhou muito melhor. Agora, a percepção, Márcio, aí no mundo político, eu não vi, tá? Já vou logo dizer o que que existe esse espaço, porque tem a percepção, precisa ter a percepção de que tem o espaço, a disposição para ocupá-lo, a visão de ver qual é a pauta, lindamente proposta aqui pelo nosso Pedro Paulo, e unidade, força para caminhar. Não estou vendo nada disso. Eu estou vendo só um nome. Eu vou arriscar um nome. Vai lá. Fernando Haddad. É o único que tem demonstrado coerência. Para mim, é uma grata surpresa. Como o Márcio falou, até que também é uma grata surpresa para outras pessoas. Fernando Haddad, o que faz com o PT, amigo? Ele pode, se ele resolver ter luz própria, se ele resolver perceber que o chefe está ficando para aposentadoria, né? Que é uma tendência, até que ele mesmo disse que se aposentadoria, que não iria para uma segunda eleição. Já não está dizendo a mesma coisa, mas disse isso antes. O Fernando Haddad está se demonstrando e tem palco nesse momento. Tem mão, né? Tem ações que ele pode levar nesse assunto. Eu estou falando isso aí para o seguinte, porque não basta uma pauta, a gente sabe como vocês estavam falando, precisa de nomes, né? O nome e a pauta fazem o trabalho, mas se você não tem um nome, fica um movimento só em cima de bandeiras. Eu acho que deveria começar pelas bandeiras para tentar catalisar, mas não sei se consegue concluir o processo. Mas precisa de respaldo em torno desse nome, né? Imagina se o Haddad começa a se arvorar. Olha, é PT, Lula não gosta de nada que viceje a sua sombra. O nome é legal, é uma boa lembrança. Também acho que é um cara que surge aí habilidoso, normal, com terninho de tucano, enfim, tucano no bom Paulista. sentido. Paulista. Isso aí pode ser para o bem ou para o mal também. Os últimos candidatos paulistas à presidência da República também não se deram muito bem. Mas Pedro Paulo pode ser. Alguém tem... Olha aqui, gente. Pedro Paulo achei boa demais. Vamos lá, vamos só para... quais seriam os 3 pontos? A questão ambiental, a questão ambiental, a desigualdade e a reforma da democracia. Modernização da democracia. Modernização. Achei muito mais bem colocado do que a reforma política que está gasto. Modernização da democracia. Pedro Paulo, você é meu candidato, tá? Gostei demais dessa agenda. Então, olha aqui, gente.
só tem 5 meses de governo. Tem muita gente escondida nos seus próprios afazeres. O Haddad teve essa oportunidade, está indo muito bem. Ele, para exercer uma liderança de futuro, vai ter que trabalhar o passado do Lula. Pronto, pode ser, não é impossível. Mas tem uma porção de gente jovem, nova na política, que não está aparecendo também. Tem o governador Eduardo Leite, por exemplo. Agora, recentemente, começou a dar uns palpites. Sei lá. Depois tem o Helder Barbalho, pelo outro lado. É filho do Jader? É filho do Jader, mas está indo bem o danado. Está se posicionando bem. Aquele menino do Mato Grosso do Sul, que eu conheço bem, está indo bem também. Esqueci até o nome dele, mas que ele está indo tão bem que eu esqueci o nome dele. Tá certo? Falam muito bem do rapaz do Paraná também, que é filho do Ratinho. Falam muito bem. Quer dizer, tem pessoas... Porque o que a gente está lidando hoje é com o Lula do passado e com a sua turma do passado, inclusive da oposição a ele do passado. Isso tudo daqui a 3 anos vai acabar. Vai acabar, entendeu? Não é. O ACM Neto, que é jovem, deixou passar uma oportunidade. Já foi para o passado também, na minha leitura, assim. O Zema foi para o passado. Não tá liderando. E o Tarcísio? Mas o Tarcísio está, embora esteja encarando dificuldades internas no governo de São Paulo. Talvez para ele inesperadas. Se ele sair bem de conciliar as várias forças do governo dele de São Paulo, ele pode ser uma liderança importante daqui a 3 anos. São novos nomes que há a cata de novas ideias. E as novas ideias estão pingando na frente deles. Se o problema brasileiro é a desigualdade, e o maior, é a marca, vamos encarar isso, gente, de forma não é só aumentando o valor do Auxílio Brasil, bolas. Mas é o transporte coletivo, por exemplo, uma grande oportunidade, espalhar transporte coletivo competente pelo Brasil todo. Você sabe como é que os pobres estão fazendo aqui no Rio, Marcelo? Estão fazendo rachadinha de Uber. É mais barato que trem e ônibus e muito mais confortável. Todo dia, 4 pessoas pegam o mesmo Uber no mesmo lugar e vão para o mesmo destino. Está entendendo? E tal, racham. Isso é transporte coletivo. Vê se pode uma coisa dessas. Na ausência de trem competente. Não, mas o que se vê é combate a essa forma de trabalho, né? É querer acabar com essa forma de trabalho, ao invés de regulá-la de alguma forma razoável, que não vai ser a CLT, vai ser uma coisa no meio do caminho. E que vai ter... Peraí, o problema é que, agora vamos botar aí também um ingrediente da violência e tudo mais, o que é? A gente vê que o Estado brasileiro ele vai se tornando tão disfuncional, tão anacrônico, que não serve à sociedade, que vai sendo substituído por outras coisas, boas e ruins, mas vai sendo substituído. O Estado, daqui a pouco, ele vai ser, sei lá o quê, não vai, as pessoas vão olhar para o aparelho de Estado, para que esse troço? Para que serve isso? Para que polícia? Vamos chamar logo a polícia. Fala. Não, que eu esqueci quando vocês falaram... Agora. Estavam falando transporte coletivo, mobilidade, mas enfim, vamos lá, vamos em frente. Fala aí, Márcio. Isso o transporte coletivo de qualidade é um item importante na redução da desigualdade. Exatamente isso. É isso que me veio na cabeça. É um item importante, é da pauta da desigualdade. Como eu falei, o objetivo é a desigualdade, o plano de ação é o transporte coletivo. Pode ser que a segurança seja um quarto item, né? Pode ser que a segurança seja um quarto item, mas também pode estar dentro da desigualdade. Pode estar dentro da desigualdade. Está dentro da desigualdade. É desigual. E a modernização da democracia para modernizar as ferramentas, os instrumentos da política, levar isso, porque como foi assentado aqui pelo amigo Márcio, logo no início, a economia é importante, a economia é essencial, mas ela depende da política, condução política. E com essa constatação, eu quero primeiro, já estamos nos encaminhando aqui para o fim desse debate que hoje achei mega produtivo, tá? Saiu de tudo, saiu nome de candidato, saiu pauta para discussão. Hoje foi realmente muito bom. Então, é para isso que a gente está aqui. É a isso que a gente se propõe, a levar esse tipo de discussão, de lançar novas ideias. Elas não podem até, gente, não ser as melhores, vocês podem não gostar delas. Agora, vocês também podem sugerir.
coisa para a gente, né? Entrando aqui nesse canal, frequentando esse programa, porque aí a gente vai conseguir crescer, fazer com que essa discussão seja ampliada e seja cada vez mais produtiva. E me despeço chamando o amigo Marcelo Madureira, que abriu para fechar. Beijo. Bom, muito obrigado. Eu fecho apenas reiterando, né, o pedido da Dora Kramer, que eu transformo em súplica, de vocês se inscrevam nesse canal, deem o seu like, né, para que a gente seja mais distribuído, e também façam o favor de participar, mandem suas opiniões para cá, nos seus comentários, que a gente vai, de alguma forma, incluir também aqui nas nossas pautas, tá legal? Muito obrigado e até quarta-feira que vem. Tchau.